Que Lovecraft é um dos, se não o pai do terror, isso todo mundo sabe, né? Isso é indiscutível. Agora, e quanto à sua infância? E quanto à sua adolescência, né? Mais a fase adulta. Você sabe alguma coisa? Porque eu particularmente não conhecia tanto. Não antes de ler essa HQ aqui, que conta a biografia, né, em quadrinhos sobre a infância e a vida conturbada do autor. O que particularmente eu tenho que dizer, foi instigante, foi medonho ver isso em quadrinhos, mas ao mesmo tempo foi muito bom. Então, antes de falar um pouco mais sobre essa HQ bibliográfica de Lovecraft, deixe-me apresentar. Oi, eu sou o Mark e bem-vindos a mais um vídeo. Essa HQ bibliográfica do Lovecraft, que vai ser a minha recomendação da HQ de hoje, né, para esse vídeo, ela foi publicada pela Comics Zone, tá o selo deles aqui, foi em, deixa eu ver aqui, 2023, ano passado, e eu consegui adquirir essa HQ nessa edição de capa dura, que inclusive eu vou mostrar alguns detalhes depois para vocês, mas ela ainda, inclusive, ela é colorida. Eu sei que o preço dela está um pouco salgado atualmente, mas fiquem de olho porque eu consegui comprar ela numa promoção da Amazon. Se eu não me recordo, é ótimo, né? Se eu não me engano, foi numa dessas promoções mais recentes que teve da Amazon, que eu paguei uns 20 e poucos reais nela só. Então, fica de olho porque vale muito a pena. Eu sou rica! Eu sou rica! E antes de mostrar para vocês a questão do desenho, né, da história e tal por dentro, eu vou dar uma breve lida na sinopse que está aqui atrás, porque eu acho que assim, ela engloba tudo o que eu poderia falar aqui no vídeo, sem faltar muitos detalhes, mas o que a sinopse não falar, e eu acho importante, eu vou trazer mais pra frente, né, para vocês. Então, vou dar uma lida na sinopse aqui para vocês. Edward Phillips Lovecraft foi um menino estranho, propenso a desvairados voos de fantasia e uma predileção pelas trevas e o inexplicável. Oprimido por uma herança profunda, um dom de percepção que levou seu pai à loucura, o jovem Edward descobre ser o relutante guardião do Necronomicon, um livro amaldiçoado que é a entrada para o além. Da sua infância excêntrica até o seu sucesso literário como mestre escriba dos contos bizarros, H.P. Lovecraft perambula pela tênue linha entre a realidade e o angustiante horror fictício, na esperança de manter afastados deuses antigos e disformes pesadelos vivos, uma esperança que está rapidamente definhando. Então nessa HQ é dito, né, que a mãe do Lovecraft, a senhora Lovecraft, tinha um marido, né, como deu para perceber na sinopse, só que ele ficou louco e por conta de um livro e tal. E também é uma informação importante nessa biografia dele, na verdade, que a mãe queria ter uma filha e não um filho. Por isso que no começo aqui nos traços a gente percebe que ele tá com vestimentos e até de peruca, né, para parecer uma menina, mas ele não se identifica como uma menina, ele se identifica como um garoto mesmo e tá tudo certo. Ainda bem. Uma outra parte bastante importante que eu tenho para falar nessa HQ e mostrar para vocês em vídeo é quando o Howard ele adentra numa cidade um tanto quanto esquisita, um tanto quanto sombria, que é a cidade de, deixa eu colar aqui que agora esqueci, Arkran, onde ele encontra criaturas bizarras e construções meio loucas ainda, né? Até ele encontrar um lugar no meio disso tudo para esconder o Necromano. A bibliografia também retrata um dos problemas do autor quanto à publicação dos seus livros, né? Principalmente o Cthulhu, né? Porque os editores, né? As indústrias de livros da época
queriam mais publicar novelas, romances. Eles tinham a percepção, né, eles tinham a ideia de que essas histórias do Lovecraft não seriam bem vendidas, não seriam bem comercializadas, né? Mal eles sabem que hoje em dia o tanto que ele vende, né, até hoje essas histórias. Mas justamente pensando na questão financeira, o Lovecraft acaba torcendo o braço, né? E escreve alguns romances, algumas coisinhas ali para vender, porque ele precisa se sustentar, né? E sustentar a mãe, que já tá numa idade mais avançada, né? E ele já tá ali um jovem adulto / adulto, mais ou menos por aí. Exatamente. Agora, duas passagens muito importantes que eu sou obrigado, né, a pontuar aqui no livro, é quando o Lovecraft é atacado por monstros, né, desse outro lugar, na tentativa de recuperar o livro das mãos do Lovecraft, só que o livro não tá com ele, né? Então a gente vê essa dinâmica aqui nos desenhos bem loucos, bem dos sangrentos, bem bizarros mesmo, né? No meio desses desenhos, né, no meio dessa história também, a gente acaba encontrando, né, esbarrando na Sonia Green, acho que é assim mesmo que pronuncia, que acaba depois de um tempo, né, se tornando a esposa do Lovecraft, que também acaba entrando nessa trama desse livro misterioso, desse mundo bizarro, meio que primeiro sem entender, ela achando que era devaneios do marido, mas depois ela acaba participando ativamente. Eu imediatamente tenho crise de ansiedade. E ela acaba participando ativamente, assim, da pior maneira possível, né? Ela, na verdade, o que acontece antes é que a mãe do Lovecraft, né, a senhora Lovecraft, ela acaba encontrando o livro do filho e acaba lendo o livro, só que ela acaba despertando algum mal, alguma coisa e tal, que sai do livro e entra na mãe dele, né? Literalmente possui a mãe dele. Ela acaba ficando louca, né? Ela é internada numa clínica psiquiátrica e tal, e o Lovecraft sabe o que tá atazanando a mãe dele, o que tá acontecendo com a mãe dele. Ele se despede da esposa, fala que talvez ele não vai encontrar mais com ela, que ele precisa entrar em Arkran, né, para salvar a mãe dele e tal. E ela fala: não, eu vou junto com você, me leva junto com você e tal, e ela vai. Daí pra frente, nossa, só de lembrar, ó, não sei se tá pegando a câmera, mas eu tô todo arrepiado, que começa as cenas mais bizarras, os desenhos mais bizarros dessa HQ. É você, Satanás? E meio que num misto de terror e bizarrices sem fim. Essa HQ entregou muito, com um traço muito bem feito, essas cores intensas, essa narrativa, assim, impecável. Sem sombra de dúvidas, a melhor HQ autobiográfica que eu já vi, apesar de não ter lido muitas HQs autobiográficas, né? Mas essa, sem sombra de dúvidas, pelo pouco que eu consegui descobrir depois de ler ela, pelo pouco que eu tive interesse, na verdade, pra ser bem sincero, né, em saber sobre a vida de Lovecraft, eu percebi que a HQ foi muito fiel, pelo menos a tudo que a gente tem de relato. Tanto que tem uma partezinha aqui na introdução, né, que eles falam que se o Lovecraft estivesse vivo e pegasse essa obra para poder ver, essa HQ para poder ver, ele concordaria completamente sobre tudo que aconteceu na vida dele. Então, assim, Lovecraft, essa HQ da Comics Zone, é a minha recomendação de HQ de hoje. Como eu disse, eu sei que ela é um pouco cara, mas vale muito a pena se você tiver condições. Caso você não tenha, assim como eu, vale a pena ficar de olho em promoções, em cupons de desconto na Amazon, que, assim, sem sombra de dúvidas, gente, é uma obra-prima, sabe? Edição capa dura, como é que fala? Não sei se dá pra ver na câmera, mas tá em alta relevo aqui, assim, ó, tá dando um contraste assim no Lovecraft, né? Vou mostrar pra vocês aqui a parte de trás também, que apesar do que eu acho que eu já mostrei em vídeo, né? Mas como eu não sei se vai pegar direito, vou só mostrar pra vocês, ó, aqui também tem questão do alto relevo, sabe? Então, assim, sem sombra de dúvidas, vale muito a pena. Eu tô pra pegar alguns contos de terror, algumas histórias de terror, e eu lembro que eu li sobre Cthulhu quando eu era
84 anos. Não me lembro se era de artes ou se era de literatura. Porque teve um trabalho de artes que era sobre... que a gente poderia pegar qualquer tema que a gente quisesse, né? E como meu amigo já tinha uma a estátua do Cthulhu, né? A gente pegou essa estátua dele e foi lá falar sobre a história e tal. E a gente acabou gostando muito, lemos o livro. Então não sei se foi para o contexto de literatura ou se foi no contexto de artes, né? Faz muito tempo, mas acho que foi o de artes mesmo. Então assim, depois de ler essa autobiografia, tô toda hora falando autobiografia, não é uma autobiografia, mas depois de ler essa bibliografia, ver esses desenhos e tal, eu só tô mais instigado ainda a conhecer mais, a rever o Cthulhu e conhecer as outras obras do autor. Então fica aqui a dica de HQ de hoje, Lovecraft, novamente, vale super a pena. E como eu disse, inclusive no vídeo de contos, eu vou estar trazendo mais HQs aqui pro canal. Caso você tenha alguma recomendação de HQ, deixa aqui para mim nos comentários que eu vou estar dando uma pesquisada. Talvez eu tenha e não li ainda, ou talvez eu tenha já li e não trouxe pro canal, então eu vou trazer aqui pro canal. Só para fechar o bordão aqui, né? Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau, gente. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Cara, eu sou um merda, meu irmão.